Vou começar com a Isabel Mega. Após derrotas seguidas, sofridas pelo governo, o que a gente pode esperar das ações? Aliás, não, é isso mesmo? É isso mesmo. Vou te ouvir sobre a pesquisa. Isabel Mega, o que esperar das ações do governo, levando em conta esses números que nós estamos mostrando? Bem-vinda. Bom dia para você, Clarissa, Tel. Bom dia para quem está do outro lado da tela com a gente também. O governo ativou um cardápio de reação, principalmente depois desse contexto de rejeição do advogado-geral da União para a indicação ao Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que aqui em Brasília isso repercutiu muito, ainda que nesse cardápio que foi apurado pela Genial Quest seja a notícia menos conhecida do brasileiro de todas as perguntas que foram feitas a esses entrevistados. Mas ainda assim, tem um peso a gente pensar que está muito páreo a páreo a percepção da população que apoia essa derrota com a percepção da população que não apoia. O que foi acontecendo politicamente da semana passada para cá? O governo foi colocando ainda mais ênfase e pressa em um cardápio eleitoral de reação. E isso ainda deve render mais frutos positivos na avaliação de governistas, na avaliação da campanha do presidente Lula, em termos de reação que se materialize em mais intenção de voto, e é algo que a Quest começa a mapear. Então, o que entra nessa percepção de que a avaliação do governo Lula melhorou? Entra principalmente a conta do eleitor independente. É aquele eleitor que está olhando as suas opções no cenário eleitoral e ele ainda está meio em dúvida. Ele não se identifica necessariamente com o PT nem com o bolsonarismo. Sabe quando a gente fala de eleições nos Estados Unidos, a gente fala muito daqueles estados pêndulo, que numa eleição vão mais para o lado dos democratas, na outra mais para o lado dos republicanos? É mais ou menos esse comportamento desse eleitor. O que ele quer é proposta, e é esse eleitor que as duas campanhas de Flávio e de Lula estão mirando, esse eleitor que está nessa configuração de independente. Foi nessa fatia do eleitorado que caiu a rejeição do presidente Lula, e isso ajuda a explicar essa reação. E outro ponto que ajuda a gente a entender é justamente parte deste cardápio de reação que já foi ativado e ganhou mais musculatura, principalmente porque o governo tinha que dar respostas políticas. E aí respostas muito aqui em Brasília também, depois dessa tonteira generalizada que houve com a derrota na indicação do Messias. Então aí a gente tem, por exemplo, coisas prévias que já vinham sendo materializadas, mas que o efeito não estava chegando. A ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. Os governistas ainda falavam, calma, vai chegar o momento em que a gente vai colher esses frutos. Esse momento demorou para chegar. Mas como nessas últimas semanas o brasileiro está aí declarando o imposto de renda e boa gente entendeu, opa, peraí, eu entrei nessa faixa de ampliação da isenção, isso, querendo ou não, ajuda a materializar um pouco daquilo que eles premeditavam. Então, traz um pouco disso. E o cenário positivo também, para fechar, entregar para você, Elisa, em relação à visita que Lula fez a Donald Trump na Casa Branca. Tem uma percepção de que 43% consideram que Lula saiu mais forte desse encontro e 26% consideram que ele saiu mais fraco. Então, foi um gol com a ajuda do artilheiro Donald Trump e que repercute no cenário doméstico também. E aí só um terceiro ponto para entregar mesmo. O eleitor, segundo a Genial Quest, não está grudando o escândalo Master ainda a nenhum lado. Então, por enquanto, a política ainda está passando quase que ilesa em relação aos efeitos do Master. Isso vale para governo e isso vale também para a oposição e é a mesma percepção das campanhas.